A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com todos vocês que estão me vendo e me ouvindo neste momento. Deus abençoe a cada um. E nós vamos meditar hoje numa palavra de Deus muito importante para o nosso crescimento, para a nossa base de fé, espiritualmente falando. Eu sei que a palavra do Senhor, ela traz segurança, ela é a base da fé de um verdadeiro cristão. E hoje eu quero meditar no capítulo 1 do livro do profeta Oséias, verso 10 e 11. É um versículo maravilhoso, é um versículo glorioso. E é um versículo que fala de todo o resumo final do trabalhar de Deus em toda a era da humanidade, revelado através das festas de Deus, dos tempos determinados, e também revelado através das duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Judá, que ficou no Oriente Médio, e a casa de Israel, que foi dispersa no meio das nações. E essa palavra que eu vou meditar aqui, a pessoa, para entender essa palavra profética, essa revelação gloriosa da palavra de Deus, a gente tem que conhecer a respeito das festas de Deus e a respeito da divisão do reino de Israel e sobre a dispersão do povo de Israel no meio dos povos, no meio das nações, no meio dos gentios. E eu quero trazer uma palavra para vocês, irmão. O profeta profetizou e disse: todavia o número dos filhos de Israel serão como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Está falando de multidões de pessoas. Está falando de milhões de milhões, ou por que não dizer bilhões de pessoas, que naquele dia vão se reunir no grande dia do Senhor. Porque essa palavra, irmão, ela é uma palavra profética, é uma palavra para o tempo do fim. Apesar que esse ajuntamento do povo já está acontecendo através do Evangelho. Mas o Evangelho está muito deteriorado, a palavra está muito misturada com muitas coisas, muitos dogmas, muitas decisões e práticas humanas para facilitar o bem das lideranças evangélicas. As religiões têm invadido o mundo e as religiões só têm trazido problema, dissensão, desunião no meio do povo de Deus. Mas o povo do Senhor, o verdadeiro povo de Deus, irmãos, eles não estão congregando. Tem muita gente que não estão indo na igreja porque não consegue mais contemplar tantas coisas, apesar que o povo tem uma doutrina de pregar que o cara não pode fazer isso, que o cara tem que continuar indo lá e tal, sabe? Porque se ele não for, ele já está fora, está desviado. Se ele não congregar, ele está desviado.
Mas nós sabemos que o congregar que a Bíblia fala não é só quando a gente se ajunta numa multidão de pessoas. O congregar é quando você adora, é quando você se reúne, às vezes só com a sua família ou só com a meia dúzia de irmãos, mas que realmente congreguem com amor, com sinceridade, com a vida voltada realmente para Deus, fora dos dogmas, fora do sistema religioso corrupto que nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu quero ainda dar um recado para a igreja. Quem não se preparar para essa reta final, irmão, para enfrentar o que sobrevirão ao mundo agora nos dias finais, eu não sei o que vão fazer, porque não vai ter lugar para congregar. A igreja vai ser perseguida na grande tribulação. A igreja. Agora, tem muita gente que está me ouvindo neste momento que já não estão concordando comigo. Porque ele cresceu na religião, sendo ensinado que ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação. E na verdade isso não vai acontecer. E essas pessoas vão se frustrar e vão ser perseguidas, vão sofrer, e muitos até vão desviar, vão abandonar Jesus, porque não vão suportar a luta. E aí vão começar a se revoltar até contra as suas próprias lideranças, vão ficar revoltados dentro de si próprio e vão dizer: mas nós fomos ensinados assim, então mentiram o tempo todo para nós. Isso é que é perigoso. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com aquilo que nós pregamos. Tem muitos líderes de igreja, de religiões que estão indo por aquilo que aprenderam nas escolas teológicas, com as teses teológicas que os homens acrescentaram dentro dos ensinamentos, e para cada um defender a sua ideologia, defender a sua placa, defender o seu ministério e a sua congregação, a sua igreja. Isso é muito perigoso. Isso aí vai trazer uma frustração muito grande para o povo de Deus. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus ele tem um plano na vida do seu povo. Muitos irão se converter através de lutas, através de lágrimas, através de muito choro e muito sofrimento. Muitas pessoas vão enfrentar a tribulação. A igreja que estiver viva, que faz parte da igreja, o Israel de Deus que faz parte da igreja, aquele povo que vai aparecer diante de Deus com palma nas mãos, vestido de vestes brancas. Tem gente que prega que aquilo lá é um povo que vai sofrer na grande tribulação, mas não tem nada a ver com a igreja. Meu Deus do céu, aquele é o verdadeiro Israel de Deus, que faz parte do Israel de Deus, que vão comparecer diante de Deus. Quem é que vai andar com Deus o tempo todo, com Jesus o tempo todo, irmão? É a igreja, é os eleitos, irmão. É aquele povo lá também que faz parte, que vai vir de grande tribulação. É um povo que vai vir de grande tribulação, mas faz parte da igreja. Muitos já estão dormindo, muitos vão estar vivos no dia do arrebatamento, e muitos vão ser mortos no período da grande tribulação, que é esse que é mencionado lá, que vai comparecer diante do trono de veste branca. Esse é todo o Israel de Deus reunido, todo o povo de Deus que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que entender essas coisas. E a Bíblia fala, irmão, que o Israel foi disperso. Quem não estudou isso, estude, para você descobrir. Na divisão do reino, Deus profetizou para Salomão e dividiu o reino na época de Roboão, o seu filho. E quem era Roboão? Filho de Salomão, da tribo de Judá, que assumiu, ele governou sobre duas tribos, Judá e Benjamim, porque Benjamim optou por ficar com Judá na divisão do reino, e o restante foi disperso no meio dos povos. Quando Jesus veio no mundo, ele já encontrou os samaritanos dispersos, estavam dispersos, porque não
não estavam se comunicando com os judeus, porque os judeus ficaram lá na terra e em Jerusalém, ali na região, e eles começaram a discriminar os irmãos que saíram. Mas eles saíram, foram dispersos, foi um trabalhar de Deus também, uma permissão de Deus, não porque Israel era bom, porque eles pecaram, desobedeceram. Chegou um tempo que Deus decidiu trabalhar dessa forma, dispersar. E eles foram para o meio da nação e foi adorar os ídolos, foi sofrer muito. E muitos deles foram voltando, foi se convertendo através do Evangelho de Cristo, porque nós sabemos que a dispersão mais forte aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Muitos foram para a Síria, muitos foram para as Arábias, muitos foram para outras regiões, procurando refúgio em lugares estrangeiros por causa das guerras e dos conflitos que existiram. E principalmente na invasão de Jerusalém, quando o general Tito, filho de Vespasiano, general romano, que conquistou os árabes, os rebeldes árabes, trouxe contra Israel, porque na verdade quem destruiu o templo e queimou não foi os romanos, quem queimou foi os rebeldes árabes, que era inimigo número 1 de Israel, os filhos de Ismael, os filhos de uma mistura lá de Edom, uma mistura de filisteus que existiu na época, porque Josué cometeu um grande erro de deixar um pouco dos filisteus sobreviver na época da conquista da terra. Então essas coisas eu não quero aprofundar, mas os irmãos lendo, vocês vão descobrir essas coisas que eu estou falando. O que acontece? O evangelho começou a juntar esse povo, só que o povo foi se convertendo e foi morrendo. Pessoas que adoravam o Senhor Jesus foi morrendo. Tem milhões semeados na terra, bilhões semeados na terra, é muita gente semeada, entendeu? Esse texto ele fala lá no final que eu li aqui, nesse segundo versículo, fala: grande será o dia de Jezreel. O que significa Jezreel? Deus semeia, Deus está semeando a sua palavra e ganhando vidas, almas, entendeu? E essas pessoas, a partir do momento que elas são ressuscitadas com Cristo, ou são sepultadas, digo melhor, com Cristo, através da fé, porque um homem, quando ele aceita Jesus, a mulher, quando ele aceita Jesus de coração, quando Jesus morreu na cruz, ele já morreu também espiritualmente, ele já morreu junto com Jesus, porque ele foi plantado espiritualmente, ele morreu para o mundo e viveu para Deus. Ele aceitou Jesus, entendeu? Quando Jesus ressuscitou, automaticamente, espiritualmente falando, na presença de Deus, nós já somos ressurretos, já ressuscitamos com Ele, pela fé. Só que ainda morremos fisicamente, e quando morrermos fisicamente, nós seremos plantados, semeados na terra, como um grão de trigo semeado. A semente, ela tem que ser semeada para depois ela nascer. O homem de Deus, a mulher de Deus, a jovem de Deus, a criança de Deus, todos têm que ser semeados. Mas quando eles forem semeados, eles vão ressuscitar no grande dia do Senhor, que é o grande dia de Jezreel, que significa Deus semeia. Semeou nesse grande dia, mas ele ressuscitará. Subirão da terra, diz a palavra. Subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Então, é muito importante nós meditar nessa profundidade do Evangelho de Cristo. Tem muitos irmãos nossos que já estão semeados, esperando o grande dia de Jezreel, esperando o dia da ressurreição.
se nós morrermos também antes da grande tribulação, seremos semeados. E muitos vão estar vivos na grande tribulação, porque é uma sequência. Vai ter irmãos que vão enfrentar isso aí. E muito pelo contrário do que muita gente pensa, na grande tribulação vai ser coisa tremenda. Deus vai usar irmãos na grande tribulação muito mais do que usou o próprio Moisés, o próprio Elias e muitos profetas. Ô pastor, mas o que é isso? Por que você está falando isso? Porque é bíblico, irmão. A Bíblia diz que Deus vai levantar um povo com conhecimento cétrico, 7 vezes mais de conhecimento, na grande tribulação, que faz parte das duas testemunhas, que faz parte das duas casas de Israel. Quando eu falo das duas testemunhas, eu estou falando das duas casas de Israel. Quando eu falo das duas testemunhas, eu estou falando de 2 povos, Judá e as 10 tribos que dispersou. Deus vai levantar dessas 2 tribos pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, para pregar na grande tribulação. E muitas pessoas vão ouvir as 2 testemunhas, vão ser levadas para os desertos e vão ser protegidas por Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na vida dessas pessoas, vai passar esse povo debaixo do seu cajado e do seu ensinamento, orientado pela testemunha que estiver lá junto com ele. E muitos vão morrer porque é o tempo que eles vão morrer, mas nem todos vão morrer. E aqueles que não morreram, que fazem parte de Jesus, fazem parte da igreja, vão ressuscitar no grande dia do Senhor, no dia que a Bíblia, o profeta Oséias profetizou: subirão, vão subir, vão ressurgir, vão ressuscitar dos túmulos, vão sair. E vai ser uma grande multidão, milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão, porque grande será o dia de Jezreel. Nós temos que entender essas coisas, irmão. Mas essas coisas só irão acontecer no final da grande tribulação. Não existe ressurreição antes, irmão. Eu não sei por que eu falo tanto sobre isso, meu Deus. Tem pessoas que já questionou comigo e já falou comigo que vocês não pregam outra coisa, só fala de grande tribulação e ressurreição. Mas eu estou falando isso porque é o foco. Nós precisamos entender, o povo precisa despertar, o povo precisa saber dessas coisas, porque tem muitos irmãos que vão colocar até a salvação dele em risco, vão correr risco, porque vão ser enganados pelo anticristo, porque ele vai se levantar na grande tribulação, na metade da semana. E muitas pessoas vão falar: ainda não é o anticristo. Muitos vão falar: não é, porque nós aprendemos na igreja que Jesus vai arrebatar nós antes do anticristo. Olha bem, irmão, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Muitos vão falar: não é. Isso aí não tem nada a ver com o sinal da besta. Isso aí não tem nada a ver com o anticristo. Porque hoje é ensinado que na grande tribulação o anticristo vai haver o sinal da besta. Todos vão ter que adorar a besta com a sua imagem para poder comprar, vender, negociar, essas coisas todas. E como o camarada, o homem e a mulher, foi ensinado a vida inteira que ele vai ser arrebatado antes, e aí o anticristo vai se manifestar, ele não vai ser arrebatado, mas devido à falta de conhecimento da palavra de Deus, muitos vão se desviar, muitos vão aceitar o sistema por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa do emprego que ele tem, por causa da posição social que ele tem. E essa semente de engano que foi implantada dentro da cabeça dele, ele não vai acreditar na mensagem das 2 testemunhas. Muitos vão acreditar, mas muitos não. Sabe por que Deus vai levantar as 2 testemunhas? Para orientar e falar para o povo: escapa-te pela tua vida, creia, é a época onde Cristo se levantou,
É o homem do pecado, ele já está operando. Agora ele assumiu o reino. É o momento. E muitos vão falar: não, o meu pastor ensinou, o seu pastor que não lia a Bíblia, o seu pastor que teológico, um anelzão no dedo, o seu pastor que não tinha compromisso com as profecias, o seu pastor que não estudava Apocalipse com Oséias, com Jeremias, com Ezequiel, com Naum, com Abacuque, com Zacarias, não estudava a palavra de Deus, desprezou a palavra de Deus, entendeu? Abandonou as verdades proféticas que os profetas profetizaram, não examinaram as epístolas de 1 e 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala disso. Muitos só lê o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, mas não lê o primeiro. Não busca os contextos dos textos lidos. Levaram uma vida relaxada, pregando coisas para segurar multidões, pregando movimento, pregando maravilhas, dando casa, dando carro, dando dinheiro, prometendo o que não, sabe, o mundo e o fundo, como diz o ditado popular, para as pessoas. Mentindo, irmão. Porque a vida de um cristão não é só mar de rosa. A vida de um cristão tem rosa, mas tem espinho, tem dificuldade, tem luta. Quando eu vejo um crente falando que ele não tem luta, está tudo errado, porque os eleitos do Senhor passam lutas, os eleitos do Senhor são provados, os eleitos do Senhor são perseguidos, os eleitos do Senhor sofrem, mas é um sofrimento maravilhoso, porque nós entendemos que nós temos um Deus na nossa vida e que nós iremos vencer. O próprio Jesus falou: vocês vão beber do cálice que eu bebi, mas assentar no meu trono, à minha direita comigo, no meu trono, é somente aqueles que o Pai determinar que são os eleitos. São aqueles que realmente escolheu Jesus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tem pessoas que acreditam mais no dinheiro do que em Jesus. Tem pessoas que acreditam mais nas pessoas do que em Jesus. Tem pessoas que acreditam mais nos médicos do que em Jesus. Tem pessoas que acreditam mais na ciência do que em Jesus. Está cheio de gente pregando que a terra é esférica, é redonda, como uma bola ou como uma rolemã de um rolamento. Tem pessoas pregando essas coisas. E na verdade a terra, ela é redonda, mas é no sentido de uma peneira, de uma bateia de garimpeiro. Ela não é redonda como uma bola, ela está firmada, ela foi criada dentro dos oceanos, dos mares, e é firmada pelos rios, e ela não pode ser abalada. Quando ela é abalada é porque Deus está abalando ela, por causa do pecado da humanidade. A terra está fixa no seu lugar. Irmão, abre os olhos, irmão, estude Bíblia. A Bíblia fala que Deus modelou a terra como o homem modela o barro no sinete. O que é um sinete? É um carimbo antigo. O que é um sinete, irmão? Estuda lá. O sinete é um carimbo, como se fosse o carimbo de hoje, é diferente. Mas o carimbo era redondo. E ele era gravado aquilo que a pessoa queria enviar para o seu amigo, para outra pessoa. E ele ia e pegava um pouquinho de barro, colocava em cima de um lugar, pegava o sinete, aquele negócio comprido assim como essa caneta, mas redondo assim, ó. Aí ele apertava em cima do barro. Aí aquele sinete entrava no barro e o barro ficava com bordas em volta, como uma peneira de uma pessoa que vai peneirar, que vai serandar. Entendeu? Como uma peneira. A terra é assim. E ela está no meio dos mares, firmada pelos rios. Entendeu, irmão? Eu não vou entrar nesse assunto, porque o assunto não é esse.
O assunto aqui é o dia de Jezreel. E o dia de Jezreel vai acontecer no final da grande tribulação. As duas testemunhas vão fazer o trabalho dela. Mas eu estou falando dessas coisas para você abrir os olhos, para você ter cuidado. Porque nós estamos muito próximos do homem do pecado se levantar. Ainda não se levantou, porque ainda os 10 chifres da besta não estão completos. Até agora só temos 5. Falta 5. Os 10 dedos da estátua não está completo. Já temos 5, mas falta 5. Entendeu? Porque os 10 dedos da estátua é os mesmos 10 chifres da besta. Da 7ª cabeça da besta. Porque os 10 chifres não estão esparramados na 7ª cabeça. Porque a 7ª cabeça foi ferida de morte e reviveu. Nós sabemos já quem é. Profeticamente falando, se a gente fazer uma análise profunda, você vai ver que a ONU é a 7ª cabeça da besta. Já tem 5 presidentes que têm poder de veto. Falta 5 para completar os 10 chifres e os 10 dedos da estátua. Nós estamos na era dos pés da estátua, irmão. Ferro misturado com barro. Homem com a tecnologia. Com ferro, com as máquinas. Hoje você vai numa indústria, é homem com máquina. Você vai no aeroporto, entra no avião, o homem está pilotando a máquina. Você entra num carro, no Uber, em qualquer lugar, dirigindo o nosso próprio carro, é o homem com a máquina. É o barro com ferro, irmão. Homens misturados com a tecnologia, com o sistema globalizado da besta, a besta da terra, que é o reino. A besta da terra é a besta do mar, que é o reino, digo melhor, irmão, corrigindo. A besta do mar. A besta do mar não é o anticristo. Esse dia um camarada respondeu no meu canal, nos comentários, dizendo: não, meu pastor, você está equivocado, a besta do mar é o anticristo. Como a besta do mar é o anticristo? A besta do mar é o sistema, todo o sistema globalizado, unificado, mistura de barro com ferro, entendeu? É a besta do mar. Mar significa povo, multidão de nações. O mar é o povo. Entendeu? E a besta do mar, Deus mostrou isso aí, que ela surgiu do meio do mar. A besta do mar é o sistema que surgiu do meio das nações. É todo o sistema tecnológico do meio das nações, que é representado pela ciência, pela tecnologia. E o homem como barro, comandando todas essas coisas. Mas tem um homem que vai se levantar da terra, que é o Oriente Médio, que é a besta da terra, que tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, de boca arrogante. É o anticristo, o homem do pecado iníquo, que vem lá do norte, da antiga Síria. Entendeu? Que o antigo Iraque, entendeu? Que se levantará querendo parecer Deus, e ele vai se levantar na metade da semana. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre o anticristo no meu canal. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: prepara teu Israel para encontrar com teu Deus. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque tem gente que é igual papagaio, ele fica ouvindo aquilo, ele acredita naquilo que o cara está falando, ele não examina. Você está pensando que o pastor que está lá em cima, o líder, ele é o sabichão, ele sabe de tudo? Está enganado. Ele não sabe, tem irmão lá no banco que sabe muito mais do que ele. Tem pessoas que nunca foram pastor, não tiveram oportunidade nem para cantar um hino lá na igreja. Mas ele sabe mais do que o cara que está pregando heresia lá no púlpito. Essa é a verdade da palavra de Deus, irmão. Então o que eu quero dizer para você, que no grande dia de Jezreel, o Senhor voltará, ressuscitará os seus que morreram nele, que faz parte dos eleitos, transformará os corpos daqueles que estiverem vivos, das 2 testemunhas que estiverem vivos, e ele arrebatará, sobe cá. Entendeu? É arrebatamento, aquela palavra sobe cá é arrebatamento. Não é arrebatamento de 2 homens que ficou pregando em Jerusalém, entendeu? Soltando fogo pelo nariz, pela boca, pelo zóio, matando pessoas. Não é isso. Meu Deus do céu, entenda a palavra de Deus. E aí o que acontece?
Ele sobe, tira da terra, derrama a sétima taça, destrói todo o reino da besta, descerá e pega o anticristo e o falso profeta, lança no lago do fogo, prende Satanás por 1000 anos, julga as nações, festa dos tabernáculos, milênio, reino de Jesus com a igreja durante 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração. Irmão, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir, e hoje ainda, eu quero olhar no meu canal. Eu quero ver se você me ouviu, meu amigo. Você que está me vendo pela primeira vez, você que está me vendo, já me viu outras vezes, mas nunca se inscreveu no meu canal, se inscreve lá. Sabe por que eu peço para você se inscrever no meu canal? Porque nós vamos alcançar outras vidas. O YouTube vai divulgar o meu vídeo melhor e vamos alcançar outras almas que vão ser nossos irmãos também. Irmão, não vamos pensar só em nós. Tem gente que ele é crente pensando igual a pessoa no trabalho material ou no serviço material. O mundo aí fora, materialmente falando em dinheiro, de finanças, ele só pensa nele. O empresário só ele quer ganhar dinheiro, não quer que os outros ganhem. Entendeu? Tem pessoa que só pensa nele. Ele é capaz até de dar um calote no outro para poder ganhar dinheiro. Entendeu? Ele é capaz de fazer um monte de coisa para ganhar dinheiro. E tem gente no evangelho do mesmo jeito, só pensa nele. Ah, não, já estou salvo, os outros que se lasquem. Irmãos, vamos divulgar. Ah, mas eu não gosto muito da mensagem do pastor João, porque ele fala umas coisas. Gente, tem gente que precisa entender. Desperta. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Eu não estou falando aqui, irmão, eu não tenho um mínimo de intenção de ganhar dinheiro igual muitos caras, muitos canais poderosos tem aí que ganham milhões de reais todo ano com seus canais. Eu não quero isso. Eu não estou preocupado com isso. A maior preocupação que eu tenho é com a minha vida, a minha salvação, é com o dia de Israel, o dia da ressurreição. Essa é a minha preocupação. Eu quero que você acredite em mim. Vamos divulgar o canal, porque nós vamos salvar milhares de pessoas, vamos alcançar vidas para o reino de Deus. Dá o seu like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário. Eu quero ouvir aqui no meu comentário que você se inscreveu no meu canal. Eu quero ouvir isso, irmão. Me ajude. Você que é católico, espírita, budista, livre pensador, Jesus te ama. Ouve a palavra de Deus, Jesus te ama. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, vamos entender a verdadeira palavra de Deus, para que sejamos salvos, irmão. Eu quero que vocês sejam salvos. Eu amo vocês. Por isso que eu peço a tua ajuda. Não dinheiro, eu não peço dinheiro. Eu estou pedindo ajuda de se inscrever, compartilhar, divulgar o vídeo, mandar para os seus amigos, pedir para eles se inscrever. Você vai ajudar o canal A Voz da Bíblia. Entendeu? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu conto com o seu apoio. Fique com Deus.